Ontem, no dia 8 de abril, o Tesouro IPCA+ atingiu o valor de 6%, valor que não atingia há 11 meses. Esse é o bom momento para investir ou é melhor a gente esperar? Olá pessoal, eu sou Pedro Guedes, criador do canal. Antes de a gente começar o assunto do vídeo, quero lembrar para vocês que a lista de espera para o meu curso IZT está aberta. Eu vou deixar aqui o link embaixo na descrição, que a próxima turma, turma 5, vai abrir no mês de maio. Então, para você garantir a sua pré-inscrição com descontos e bônus exclusivos, basta você tocar no primeiro link da descrição, realizar a sua pré-matrícula e você estará apto a receber tanto os bônus exclusivos quanto os descontos da turma 5. Então, toca no primeiro link da descrição. Bora pro vídeo. O motivo dessa alta do Tesouro IPCA+ bater 6% é que o mercado está apreensivo, esperando o que o governo vai dizer sobre a meta fiscal do próximo ano de 2025, se ele vai manter o objetivo de ter um superávit ou se ele vai reduzir, assumindo ali que vai ter um déficit nas contas públicas. Ou seja, se a gente vai ter uma piora do cenário fiscal aqui do Brasil. Além disso, na próxima segunda-feira, dia 15, o governo precisa encaminhar para o Congresso o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, o LDO, para 2025, que nada mais é do que uma lei que o governo utiliza para como ele vai gastar o dinheiro nos próximos anos, ou seja, se vai investir mais em escolas, hospitais, como é que ele vai fazer em relação às contas públicas. E claro que ele arrecade mais do que ele gasta, né? Afinal, o superávit é isso, né? E acredito eu que a gente não vai ter superávit esse ano e nem no próximo, para ser bem honesto. Então, acredito que a gente vai entrar em déficit já a partir desse ano, porque os números não estão muito bons. Historicamente, investir em renda fixa sempre foi um bom negócio, se você souber escolher a renda fixa, né? Porque tem umas aí que o cara escolhe que não vai para lugar nenhum. Mas investir em renda fixa no Brasil, se for bem escolhida, geralmente tende a ser um bom negócio. E esse patamar de taxa de inflação mais 6% é uma rentabilidade que numa janela de tempo de 10, 15, 20 anos é um retorno que ele consegue superar a bolsa e o CDI em grande parte do tempo. E eu quero mostrar isso nesse gráfico para vocês. Aqui na tela eu estou com o IPCA+6 em verde neon, o CDI em vermelho, laranja, como você quiser chamar, o Ibovespa em verde militar, verde grama, e em verde mais claro, que não é neon, o IMAB5, tá? Lembrando que o IMAB5 nada mais é do que os títulos IPCA+, que tem vencimento de no máximo 5 anos, tá? Então, nesse caso aqui, eu tô pegando os títulos IPCA+, de vencimento de até 5 anos. E aqui, em período do gráfico, vamos colocar primeiro numa janela de 10 anos. Na janela de 10 anos, a gente consegue ver que o CDI entregou a mesma coisa que o Ibovespa, basicamente, 140%, o IMAB5, 186%, e IPCA mais 6% ao ano, 214%. Quando a gente estende esse gráfico para 15 anos, a gente consegue ver que o retorno do Ibovespa é menor do que o do CDI, 188 contra 279. O IMAB5 consegue ser maior do que os dois, 403%. E o IPCA+6, 459, quase 460%. Então, percebe que ele já abre uma vantagem muito significativa contra CDI e Ibovespa. E quando a gente pega uma janela de 20 anos, a gente consegue ver que basicamente o IMAB tem uma rentabilidade melhor do que o IPCA+6, mas o IPCA+6 ainda consegue entregar mais que o CDI e ainda consegue entregar mais que o Ibovespa. Então note que investir no Brasil a uma taxa de IPCA+6 tende a ser algo muito rentável ao longo prazo. E se você chegou até esse momento do vídeo, você já deve estar começando a se coçar para dizer: amanhã eu tenho que abrir a minha conta na corretora e, obviamente, eu vou comprar o título que está pagando IPCA+6, claro, porque se isso é uma coisa boa, eu preciso comprar para ter na minha carteira, não é isso? É, se você for um mau investidor, tá? Se você realmente ali deseja ser um bom investidor que entende o que está fazendo, você tem que entender como é que o título funciona, como é que ele varia e quais são os perigos que estão acontecendo e como é que você pode se beneficiar exatamente da compra e até mesmo a venda, que é o que eu vou te explicar agora. Mas antes, já toca no botão aqui embaixo de se inscrever, já deixa o seu like, que é muito importante para que eu continue produzindo conteúdo que nem esse que você está assistindo no momento. Bora lá. O primeiro erro que muitos investidores cometem já aqui é olhar a rentabilidade passada. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Por mais que você olhar um histórico longo de tempo, de 10 anos, 15, 20 anos, seja uma linha temporal muito boa, ainda assim não te garante que lá na frente a gente vai ter os mesmos retornos. E a gente mora no Brasil e por aqui a gente sempre fala que até o passado é incerto. Então, não fica olhando para a rentabilidade passada, que isso pode
tá, até te dá uma base, mas de longe você não pode tomar isso como 100% de verdade para assumir premissas futuras. E aqui tem que começar a ser o primeiro questionamento como investidor. Se eu falei para você logo no começo do vídeo que a gente não atinge esse patamar de 6%, ou seja, a inflação mais de 6%, desde os últimos 11 meses, ou seja, a taxa desse título subiu de um patamar ali de 5 e alguma coisa e voltou para o 6. E aí o seu primeiro questionamento deve ser: o que é que fez essa taxa subir para 6%? Bom, o primeiro motivo é que a gente tem ali expectativas de uma piora no fiscal brasileiro, ou seja, o mercado acha que as contas públicas não vai terminar em superávit, vai terminar em déficit, e o governo ali ele vai ter que mostrar todo o seu orçamento para o próximo ano e, além disso, como é que ele vai gastar o dinheiro. Então, assim, é um momento que o mercado já começa a se preocupar porque as coisas não estão andando muito bem por aqui. E agora que a gente já entendeu do porquê o título subiu para esse patamar, agora a gente precisa entender como é que ele funciona. Aqui entrando no site do Tesouro Direto, a gente tem diversos títulos. Eu estou pegando, o Tesouro IPCA mais 2045, que ele bateu 6% e no final do dia recuou para 5,96, tá? Notem que esse título é composto por uma parte variável, que é exatamente a inflação. Por que variável? Porque a inflação de amanhã ela varia. Ela pode simplesmente nos próximos 12 meses ser 1%, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. Então essa é a parte variável. E temos a parte fixa, que é esse 5,96. Então como é que o título funciona? Imagine que nos próximos meses a inflação for de 10% e que você conseguiu comprar esse título a 5,96. Então, seu rendimento vai ser 10 mais 5,96. Vai ser a soma desses dois, 15,96. Note que o seu rendimento ele é maior quando a inflação é maior ou ele é menor quando a inflação é menor. Mas no fim do dia, você vai estar sempre com um rendimento real positivo. O que é que isso quer dizer? É que você vai estar sempre com um ganho de 5,96% acima da inflação. Você nunca vai ter um retorno abaixo da inflação se você carregar o título até o vencimento. E descendo aqui um pouco mais no site, a gente entra em histórico de preços e taxas, investir, e eu quero procurar exatamente esse título que a gente está vendo, que é o Tesouro IPCA 2045. Aqui está trazendo a janela de 30 dias, eu vou esticar para 90 e quero esticar um pouquinho mais, vamos para um ano. Então perceba que basicamente o título no mês 4 de 2023, ele chegou ali a 6,28, depois ele caiu para 5,38, depois ele subiu para um patamar de 5,90, depois ele caiu para 5,50 e como eu falei, nos últimos meses ele está subindo, ou seja, desde dezembro de 2023 ele subiu de 5,5 e bateu esse patamar aqui de 5,98. Pedro, então quer dizer que se eu comprar ele agora, eu compro no patamar de 5,98, 6%? No dia que você comprar, se tiver nessa rentabilidade, sim. Só que uma coisa você tem que se lembrar aqui. Quando a gente fala de títulos que têm uma parte pré-fixada, ou seja, basicamente os pré-fixados ou o IPCA+, que nesse caso aqui o 5,96 é a parte fixa, né, o pré-fixado, esses títulos sofrem o que a gente chama de marcação a mercado. E na marcação a mercado, os preços dos títulos sofrem variação diariamente. Então, uma regrinha aqui de bolso para você. Sempre que a gente tem aumento da taxa do título, ou seja, como a gente pode ver que desde o mês 12 de 2023 até agora a taxa vem subindo, o preço do título, ou seja, o quanto você compra, cai. Então, se a gente trocar aqui em cima o parâmetro de taxa para preço, a gente vê que exatamente desde dezembro o preço do título se desvalorizou de 1.338 para um patamar ali de 1.263. Então, note que se você tivesse comprado o seu título no dia 26 de dezembro e fosse se desfazer dele agora, você estaria tendo prejuízo na marcação a mercado, porque marcação a mercado é você comprar o título e vender antes do vencimento. Só que o nosso objetivo fazendo marcação a mercado não é ter perdas, obviamente, é você comprar exatamente quando as taxas estão em patamares altos, para que quando ela caia, você consiga se beneficiar dessa alta dos preços. E abrindo um pouco mais aqui da rentabilidade dos títulos, eu quero mostrar para vocês que basicamente em março de 2023 o título estava sendo negociado a 6,57 e até o mês 8, ou seja, passaram-se ali 5 meses, ele caiu para 5,38. Então note que a gente está falando de um período de março até o mês 8, até o mês de agosto. Vamos olhar o que aconteceu com o preço nesse meio termo. O preço saiu ali, basicamente de R$ 992 e foi bater R$ 1.326, ou seja, uma alta de um pouco mais de 32%
em 5 meses. Note que a pessoa que comprou esse título no mês 3 e vendeu no mês 8 conseguiu 32% investindo Tesouro Direto, investimento mais seguro do país, na renda fixa. São ganhos muito exponenciais em um curto período de tempo, mas isso aqui é para quem sabe fazer marcação a mercado. Note que se você não comprar o título no momento correto e você vender esse título também no momento que não for propício, você vai perder dinheiro, porque se a gente pegar o exemplo do mês 12 de 2020 até 2 de 2023, o título caiu de 1.500 para R$ 1.000. Ou seja, a gente tem uma queda ali significativa de 33% no valor do título, basicamente. Então, note que marcação a mercado é algo para ser feito para quem quer fazer. Pedro, o que é que você acha que é que está acontecendo em relação a essa questão de taxa, preço, se vale a pena comprar ou se não vale? O meu ponto de vista, esse patamar de IPCA mais 6%, ele é bem interessante. E para quem não tem nada exposto a tesouro para fazer marcação ao mercado, que não conseguiu comprar em nenhum patamar anterior, dá para começar a se expor, tá? Agora, Pedro, vale a pena carregar esse título até o vencimento? Como eu havia dito no começo do vídeo, no Brasil até o passado é incerto. Então, você se expor a um título que vai vencer só em 2045, ou seja, 21 anos lá na frente, já não é algo que eu particularmente me sinto atraído, porque eu não sei o que vai acontecer no Brasil daqui a 1, 2 anos, e quem dirá daqui a 21 anos. Então, quando a gente fala de um título desse mais longo, eu particularmente não vejo tão interessante para carregar ele realmente ali até o vencimento, mas sim para você fazer marcação a mercado. Até porque os títulos mais longos, ou seja, os que têm um vencimento mais para frente, são mais voláteis na marcação a mercado, ou seja, os preços variam mais, tanto sobe mais quanto cai mais. Então, eu acho esse estilo aqui muito interessante para fazer marcação a mercado e, ao meu ver, essa taxa aqui, ela está bem interessante. Então, vale se expor, mas eu veria as cenas dos próximos capítulos. Eu não iria me expondo ao todo de uma vez. Eu começaria a me expor de uma forma gradativa, ou seja, me expor um pouco para ver ali se as taxas não sobem até um pouco mais e eu pegar em patamares mais atrativos do que IPCA mais 6%. E se você pensa em carregar algum título até o vencimento, porque faz parte da sua estratégia, talvez você pegar um IPCA 2029 que está pagando 5,77 possa ser uma boa sugestão. Você vai carregar um título ali por 5 anos, pagando quase IPCA mais 6, não é a mesma coisa, mas está quase. E basicamente ele não vai ter uma variação tão grande quanto 2045, vai te entregar a rentabilidade prometida, que é sempre 5,77 acima da inflação, e você vai estar segurando até o vencimento por um período ali mais curto de 5 anos. Porque carregar o título IPCA mais 2045 até o vencimento, realmente eu já não acho uma coisa ali tão sensata. Mas, de qualquer forma, acho interessante sim começar a se expor nesse título IPCA 2045 para marcação ao mercado. Agora eu quero saber de você. Você já investe nos títulos do Tesouro? Qual título você tem em carteira e qual é a sua estratégia? Bota aqui nos comentários. E não se esqueça que no próximo mês, em maio, eu estarei abrindo as vagas para a 5ª turma do meu curso Investindo do Zero ao Topo, o IZT, que é onde eu te ensino como você analisa os melhores investimentos para o longo prazo, faz análise como essa, seleciona os melhores títulos para a sua carteira e, claro, você aprende a diversificar o seu patrimônio entre países, moedas, setores e ativos. Então, se você quer aprender comigo com todo o meu suporte, basta se tocar no meu link de descrição e garantir a sua pré-matrícula com bônus e descontos exclusivos. Se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e até a próxima.